Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. O Flamengo está mostrando sua força em campo e, com um gol de Léo Pereira antes do intervalo, já está em vantagem sobre o Santos. Será que o time rubro-negro conseguirá manter essa dominância e garantir os 3 pontos cruciais na busca pelo título? Fique ligado e descubra todos os detalhes dessa partida emocionante. O Flamengo está em campo, e a torcida rubro-negra já pode celebrar uma vitória convincente contra o Santos. Com um jogo dominador, a equipe carioca conseguiu garantir 3 pontos cruciais no Campeonato Brasileiro, marcados por um gol de Léo Pereira antes do intervalo. A atmosfera no Maracanã está eletrizante, com os torcedores vibrando a cada jogada do time, que mostrou a que veio nesta partida. Durante os 45 minutos iniciais, o Flamengo deixou claro seu domínio sobre o Peixe. Léo Pereira, com um gol que poderia ser considerado um marco, colocou a equipe em vantagem, e a sensação de controle foi palpável. O Santos, liderado pelo astro Neymar, parecia perdido em campo, sem conseguir criar oportunidades efetivas de gol. O camisa 10 do Santos, ainda que tente brilhar, se vê envolvido por uma pressão intensa, e suas declarações na coletiva pós-jogo refletem esse nervosismo. É a melhor equipe do país, a gente sabe da qualidade que tem esses jogadores, ainda mais jogar no Maracanã lotado é complicado, reconheceu Neymar, demonstrando respeito e admiração pela força rubro-negra. Essa partida não é apenas mais um jogo na tabela, é um confronto que carrega o peso de uma rivalidade histórica e a luta por posições relevantes no campeonato. O Flamengo, sob a batuta do treinador Felipe Luís, busca não apenas a vitória, mas uma afirmação de seu poderio no futebol brasileiro, enquanto o Santos tenta se reerguer em meio a um momento turbulento, lutando contra a zona de rebaixamento. O fato de Neymar, um dos maiores nomes do futebol mundial, estar em campo adiciona uma camada extra de expectativa e pressão, tanto para o jogador quanto para a sua equipe. Com o Flamengo em vantagem e a torcida empurrando a equipe, as implicações dessa vitória vão além dos 3 pontos conquistados. Agora, o rubro-negro tem a oportunidade de se distanciar ainda mais dos concorrentes diretos, enquanto espera ansiosamente pelo resultado do jogo do Palmeiras contra o Mirassol. Se o Alviverde perder, a disputa pelo título se tornará ainda mais acirrada, e a diferença de pontos poderá ser reduzida a 0. O que acontecerá a seguir? A expectativa é alta, e o futebol, como sempre, promete surpresas. Com a vitória do Flamengo sobre o Santos, o rubro-negro não só garante 3 pontos valiosos, mas também se posiciona de forma mais sólida na briga pelo título. A equipe de Felipe Luís demonstra um futebol envolvente e eficiente, o que pode resultar em um impulso psicológico importante para os próximos jogos. A confiança que vem dessa vitória pode ser crucial, especialmente em um campeonato tão acirrado, onde cada ponto conta. Além disso, a possibilidade de encurtar a distância para o líder Palmeiras aumenta a expectativa da torcida e a pressão sobre os adversários, criando um cenário favorável para o Flamengo nas rodadas seguintes. As reações após a partida também refletem a intensidade do momento. Neymar, mesmo em uma atuação abaixo do esperado, reconhece a força do Flamengo e a pressão que sua torcida exerce. Essa admiração de um ícone do futebol mundial não apenas valoriza o feito do rubro-negro, mas também intensifica a rivalidade entre os clubes. No mercado, essa vitória pode atrair a atenção de investidores e patrocinadores, que veem no Flamengo uma equipe em ascensão, capaz de brigar por títulos e, consequentemente, aumentar a visibilidade do futebol brasileiro. O ambiente em volta do clube se torna ainda mais vibrante, e a expectativa por reforços no próximo mercado de transferências pode aumentar. O que nos leva a pensar sobre os próximos passos que o Flamengo deverá dar. Se o Palmeiras não conseguir se sair bem na próxima partida, a briga pela liderança do campeonato se tornará ainda mais acirrada. Em um cenário onde o Flamengo mantém sua boa fase e o Alviverde tropeça, poderemos ver uma mudança significativa na tabela. A pressão aumenta, e a luta pelo título se torna mais emocionante. Com a torcida em alta e jogadores inspirados, os próximos jogos prometem ser um espetáculo, trazendo à tona a paixão e a rivalidade que fazem do futebol brasileiro um dos mais intrigantes do mundo.
E assim, seguimos ansiosos para ver como essa história se desenrolará nas semanas seguintes. Você já parou para pensar até que ponto a credibilidade da arbitragem brasileira pode ser afetada por um escândalo como o cancelamento da partida entre Flamengo e Sport? Novas imagens surgiram e levantam questões alarmantes sobre a integridade do nosso futebol. Afinal, o que realmente aconteceu em campo e como isso impacta o futuro das competições no Brasil? Prepare-se, pois o que vamos revelar pode mudar a sua visão sobre a arbitragem e os bastidores do nosso amado esporte. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou recentemente o cancelamento da tão esperada partida entre Flamengo e Sport, um confronto que prometia ser um dos grandes destaques da temporada. A decisão foi tomada em meio a um clima de tensão e polêmica, provocada por uma série de eventos que culminaram em um clamor popular por justiça. A partida, marcada para ocorrer em um dos estádios mais icônicos do Brasil, gerou expectativas não apenas entre os torcedores, mas também entre os críticos do futebol brasileiro, que há tempos questionam a integridade das competições. O cancelamento revelou-se uma medida necessária para evitar um cenário ainda mais conturbado, uma vez que as disputas esportivas devem ser pautadas pela ética e pela transparência. Após o anúncio, novas imagens surgiram nas redes sociais, revelando detalhes que, para muitos, confirmam a sensação de que houve um roubo nas últimas partidas. Esses vídeos, que rapidamente se tornaram virais, mostram lances polêmicos que levantam sérias dúvidas sobre a imparcialidade da arbitragem e a condução do jogo. Torcedores, influenciadores e especialistas em futebol se uniram em um coro de indignação, denunciando uma suposta manipulação que não só afetou o resultado do encontro, mas também a credibilidade do esporte no país. As imagens, que capturam momentos críticos, demonstram uma realidade que muitos preferiam ignorar, mas que agora se torna impossível de desconsiderar. A repercussão do cancelamento foi imediata e trouxe à tona uma série de debates sobre a necessidade de reformas na gestão do futebol brasileiro. As vozes que clamam por maior transparência e responsabilidade na condução das competições se tornaram mais fortes, e a CBF se vê pressionada a responder a essas demandas. O episódio não é apenas um reflexo de uma partida cancelada, ele simboliza uma luta maior por justiça e equidade no esporte, onde a paixão dos torcedores deve ser respeitada e protegida. A indignação que permeia as redes sociais é um indicativo de que a comunidade esportiva não aceitará passivamente as injustiças, exigindo mudanças estruturais que garantam a integridade das competições. À medida que a história se desenrola, observa-se um crescente envolvimento da mídia e dos fãs, que clamam por uma investigação aprofundada sobre os eventos que levaram ao cancelamento do jogo. A CBF, sob os holofotes, terá que lidar com a pressão não apenas para explicar suas razões, mas também para garantir que medidas adequadas sejam tomadas para restaurar a confiança dos torcedores. O futebol, mais do que um simples jogo, é uma paixão que move multidões, e a responsabilidade de zelar por essa paixão deve estar nas mãos de aqueles que comandam as entidades responsáveis. Assim, o cancelamento da partida entre Flamengo e Sport não é apenas uma questão de calendário, é um chamado à ação para todos aqueles que amam o futebol e acreditam em um esporte mais justo e transparente. A polêmica em torno da arbitragem brasileira não é apenas um mero desvio de atenção no cenário esportivo, é um fenômeno que ressalta questões profundas sobre a credibilidade e a integridade do esporte nacional. Quando decisões controversas se tornam o centro das atenções, o impacto vai além do campo, refletindo a percepção pública sobre a justiça e a imparcialidade das autoridades que governam o futebol. Essa desconfiança pode corroer a base sobre a qual se sustenta a legitimidade das competições, levando a um ciclo vicioso em que jogadores, clubes e torcedores se sentem cada vez mais distantes das instituições que deveriam garantir a equidade nas disputas. A fragilidade da arbitragem brasileira é exposta em momentos como esses, quando a opinião pública se divide entre os que defendem a competência dos árbitros e os que questionam sua capacidade de conduzir partidas de alta pressão. As redes sociais amplificam essa discórdia, permitindo que vozes dissonantes se unam em um coro de insatisfação que muitas vezes ultrapassa o razoável.
A avalanche de críticas direcionadas à arbitragem revela uma crise de confiança que pode demorar anos para ser superada, pois a cada nova polêmica, a imagem do árbitro se desgasta um pouco mais, como uma pintura exposta à luz intensa, que se desbota com o tempo. Outro aspecto preocupante é a influência dessa desconfiança na formação e na carreira dos árbitros. Jovens talentos que sonham em apitar grandes jogos podem hesitar diante de um ambiente tão hostil, onde suas decisões são constantemente escrutinadas e muitas vezes desmerecidas. Isso pode levar à escassez de novos árbitros qualificados, criando um ciclo em que a falta de renovação se alia à falta de experiência, resultando em uma arbitragem ainda mais vulnerável a erros e controvérsias. Além disso, a pressão externa pode influenciar a forma como os árbitros tomam decisões, levando a uma arbitragem mais cautelosa, que busca evitar polêmicas a qualquer custo, em vez de seguir a lógica do jogo e aplicar as regras de forma justa. Por fim, é fundamental que a Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades responsáveis pela arbitragem adotem medidas concretas para restaurar a confiança do público. Isso inclui investir em treinamentos, aprimorar a tecnologia utilizada para auxiliar os árbitros e promover um diálogo mais aberto com os torcedores e clubes. Apenas assim será possível criar um ambiente onde a arbitragem possa operar com a autonomia e a segurança necessárias para realizar seu trabalho. A construção de uma arbitragem respeitada e confiável é um desafio a longo prazo, mas é um passo essencial para que o futebol brasileiro possa se redimir das sombras da desconfiança e voltar a ser visto como um esporte onde a justiça prevalece. A paixão dos torcedores por seu clube de coração é um fenômeno que ultrapassa as barreiras do simples entretenimento esportivo, transformando-se em um verdadeiro estilo de vida. Para esses fãs fervorosos, cada jogo é uma nova oportunidade de viver intensamente as emoções que o futebol proporciona. Os torcedores costumam se reunir em torno da televisão, ou, quando possível, nas arquibancadas, vestindo as cores do time e carregando bandeiras que representam não apenas uma equipe, mas também uma identidade coletiva. Eles compartilham anedotas, relembram momentos históricos e discutem jogadas, formando uma comunidade unida pelo amor ao clube. Essa dinâmica social é um dos pilares que sustentam a cultura torcedora, onde a alegria da vitória é celebrada em coro e a dor da derrota é enfrentada em conjunto, criando laços que podem durar a vida inteira. A opinião dos torcedores sobre o desempenho do clube é muitas vezes alimentada por uma mistura de otimismo e crítica. Para eles, cada resultado em campo é um reflexo do esforço e da dedicação dos jogadores, e isso gera uma expectativa que pode variar entre a esperança fervorosa e a frustração palpável. Nas redes sociais e nas conversas diárias, as opiniões se multiplicam, com torcedores analisando cada partida, discutindo as escalações e as táticas adotadas pelo técnico. A paixão é tão intensa que, por vezes, as críticas se tornam acaloradas, levando a debates acirrados sobre o que poderia ser feito de diferente. Apesar das divergências, essa troca de ideias é um indicativo da profunda conexão que os torcedores têm com o clube, uma relação que vai além do campo e se insere nas suas vidas cotidianas. Além disso, o impacto das escolhas administrativas do clube na opinião dos torcedores é inegável. Muitas vezes, a insatisfação com a gestão pode gerar um clima de descontentamento, levando os fãs a se mobilizarem em protestos ou campanhas nas redes sociais. Eles desejam ver um clube que não apenas busque resultados em campo, mas que também mantenha um compromisso com a transparência e a ética. O anseio por um futuro próspero é palpável, e os torcedores tornam-se defensores fervorosos de mudanças que consideram necessárias para a evolução do clube. Essa capacidade de mobilização é uma demonstração clara de que a torcida não é apenas um espectador passivo, mas sim um ator ativo no cotidiano do futebol, exigindo respeito e resultados em todas as esferas. Por fim, é importante ressaltar que a opinião dos torcedores, embora muitas vezes marcada pela emoção e pela paixão, também pode ser um motor de transformação dentro do clube. Quando os torcedores se fazem ouvir, seja por meio de críticas construtivas ou de apoio incondicional, eles contribuem para a construção de uma cultura que valoriza o desempenho e o comprometimento. Essa interação entre a torcida e o clube cria um ciclo virtuoso, onde a voz do torcedor pode influenciar decisões e, consequentemente, moldar o futuro da equipe. Assim, a opinião dos torcedores não é apenas um eco das emoções sentidas em cada jogo,
mas sim uma força poderosa que pode direcionar o rumo do clube e garantir que a paixão pelo futebol continue a pulsar forte no coração de cada um deles. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar